Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre o meu processo judicial que obrigou o meu plano de saúde a pagar todas as minhas tentativas de fertilização in vitro até eu engravidar e manter a minha gravidez. Então, eu vou fazer para vocês um pequeno resuminho da minha história. Eu sei que eu tô devendo alguns vídeos aqui para vocês já há algum tempo. Eu falei que eu ia fazer um vídeo contando cada etapa da minha história e eu não consegui. Mas eu sou portadora de endometriose. Eu tenho o grau mais severo de endometriose, que é o grau 4. Eu fiz uma cirurgia para retirada dos focos. E antes da cirurgia, eu fiz uma tentativa de fertilização in vitro que não funcionou porque era tanta endometriose que eu tinha, gente, que eu não tive óvulo. O meu corpo não respondeu, eu tive só um óvulo e esse óvulo não fertilizou, não estava legal a situação, então não deu certo essa primeira tentativa. Eu fiz a cirurgia e depois eu entrei com processo judicial para o meu plano arcar com os gastos das próximas fertilizações, porque depois de pagar uma cirurgia e uma fertilização, que é tudo muito caro, vocês sabem, eu não tinha mais condições de fazer, então eu entrei com processo judicial. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou contar para vocês bem detalhadinho. Eu quero contar assim bem detalhado para vocês como foi que eu decidi entrar com a ação judicial, todos os passos direitinho, tudo que aconteceu no meu processo, para dar uma luz para vocês, para quem passa por isso, porque eu já estive aí desse lado e eu sei como a angústia pega pesado com a gente. Eu sei o tamanho da angústia que é esperar por um positivo, tentar engravidar, não conseguir. O processo judicial ele não é apenas para quem tem endometriose. Então eu vou contar para vocês o meu caso e aí vocês se espelham para decidir entrar com processo ou não, dependendo do caso de vocês. Hoje eu já sou mamãe, o meu plano arcou com 3 tentativas e eu engravidei. Em todas as tentativas eu engravidei, mas eu tive 2 abortos. E na terceira tentativa paga pelo plano de saúde, ou seja, a minha 4ª tentativa de fertilização in vitro deu certo. Eu engravidei de gêmeos e hoje eu sou a mamãe do Gabriel e da Mariana e eles já estão com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. São o maior presente de Deus que eu poderia ter recebido e valeu tudo a pena. Então eu quero sempre passar a minha experiência para vocês, para as tentantes não desistirem nunca do sonho. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente chora, eu sei que a gente sofre, mas tudo vale a pena. Eu acho que Deus sempre tem um propósito para nossa vida, independente de religião. Eu não gosto muito de falar de religião porque é muito pessoal, eu tenho as minhas crenças, tudo. E no meu caso valeu muito a pena, todo o sofrimento, ele foi revertido em muita felicidade e duplamente, né? 2 bebês, gente. Então vamos lá. Eu decidi entrar com o processo judicial, como eu disse para vocês, porque eu não tinha mais condições de pagar outras fertilizações in vitro. Cada tentativa, em média, aqui onde eu fiz, fica aproximadamente R$ 25 mil cada tentativa. Eu nunca respondi bem ao tratamento, então eu nunca tive embriões para congelar. Então, cada vez que eu ia fazer uma nova tentativa, eu tinha que começar do zero, ou seja, eu tinha que estimular, fazer toda a estimulação ovariana, retirar os óvulos, fertilizar os óvulos e implantar no útero. Então, eu nunca tive embriões congelados, nunca tive os meus picolézinhos, gente. Mas tudo bem. E aí, quando eu terminei de fazer a cirurgia e o médico falou, olha, Fabiana, você precisa ir direto para a fertilização in vitro. 1 mês depois da cirurgia, ele já queria que eu tivesse feito a fertilização in vitro, mas a gente não teve condições de fazer, por questões financeiras. Gente, eu tinha acabado de casar, a gente estava com todas as dívidas ainda do casamento, sabe? Então não tinha mesmo condições. E aí eu comecei a pesquisar na internet. Foi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu queria muito engravidar. Eu já queria engravidar na lua de mel e não deu certo por causa da endometriose. Foi quando eu descobri tudo, então não deu certo. E eu queria muito engravidar, eu tinha essa ideia fixa, eu já estava com 29 anos e eu queria engravidar de qualquer jeito. Mas não é
quando a gente quer, né? O homem lá de cima que sabe de todas as coisas. E aí eu comecei a procurar na internet alguma solução. Eu vi alguns casos de clínicas que cobravam mais barato, mas mesmo assim o mais barato era caro para mim. E eu já tinha todo um histórico com o meu médico, que foi o Dr. Maurício Abraão, que fez que fez todo o meu tratamento da endometriose. Então eu queria fazer a minha fertilização com ele. Era muito especial para mim. E não só questão de ser especial, mas ele já sabia todo o meu histórico e eu já confiava assim cegamente nele. Então eu queria fazer com o Dr. Maurício. Então o que eu fiz? Comecei a pesquisar e eu vi que tinha uma pessoa que tinha ganho a causa na justiça e o plano dela foi obrigado a pagar quantas fertilizações fossem necessárias para ela engravidar. E eu comecei a pesquisar, só que, gente, na internet não tem muitos casos. O meu caso mesmo só tá na internet porque eu tô falando, porque o meu processo eu pedi segredo de justiça, então ninguém consegue ver o meu processo na internet. Por que eu pedi com segredo de justiça, sendo que agora eu tô falando tudo aqui pra vocês? Porque naquela época do meu sofrimento, que eu tava começando a fazer tratamento e tudo, nem a minha família sabia que eu tava fazendo tratamento para engravidar. Eu e meu marido, nós decidimos manter sigilo e enfrentar essa barra sozinhos. Eu não tenho mais a minha mãe, eu acho que eu já comentei algumas vezes com vocês. A minha mãe faleceu tem 7 anos, então eu me sentia muito sozinha, eu não tinha com quem falar, tudo. E só quem me entendia no meu sentimento era o meu marido. Então a gente decidiu fazer tudo a gente. E aí eu conversei com ele, eu falei assim, amor, vamos procurar um advogado? Vamos tentar? Eu vi aqui na internet que tem um caso, e aqui em São Paulo, que a pessoa conseguiu ganhar a fertilização in vitro pelo plano. O plano arcou com todos os gastos, inclusive com a medicação. Era tudo que eu precisava, gente. E é justo. Muitas vezes falam, mas você está fazendo isso, processando o plano, e o plano vai aumentar, vai repassar esses valores para os outros usuários. Gente, mas a gente também paga pelos outros usuários. E a fertilização, ela é por uma doença. Não é só, porque eu quero engravidar. Não, no meu caso, a gravidez, ela ajuda a congelar a endometriose. Ou seja, ela não evolui durante a gravidez, o que é muito bom, porque a endometriose, quanto mais a gente menstrua, mais endometriose causa. Então, é necessário bloquear a menstruação, e como na gravidez ninguém menstrua, é uma opção muito boa. E para mim que queria engravidar, porque pode não ser uma opção muito boa para quem não quer. Eu queria engravidar, então era o momento certo. E aí nós procuramos uma ONG. Essa ONG, ela tem os advogados e entram com as causas referente à área da saúde. Então eu fui lá, eu conversei muito, tive uma reunião super demorada, expliquei todas as situações e eles me passaram o preço. E aí eu decidi com meu marido que a gente ia tentar sim. O preço não é um preço baratinho, porque tem todo um estudo, todo o conhecimento dos advogados. E eu decidi entrar com ação com essa ONG. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, para eu falar um pouquinho dessa ONG. Eu não recomendo. Eu tive muitos problemas com essa ONG. O meu processo foi muito turbulento, porque a ONG brigava com os advogados. Eles tiveram um desentendimento, eu não sei até hoje o motivo, e nem é da minha conta, mas eles tiveram um desentendimento e eu fiquei no meio. Os advogados desfizeram a sociedade e eu me vi assim numa situação desesperadora, porque eu fiquei no meio da situação. A pessoa da ONG me falava uma coisa, o advogado me falava outra. Gente, é um momento tão sensível da nossa vida que nós queremos ser acolhidas, sabe? A gente quer ir num lugar e não quer mais problemas para nossa vida. A gente já tá passando por muitos problemas nesse momento. Então, foi assim, muito, muito, muito difícil. Então, eu dei a entrada no processo, expliquei toda a minha situação. O meu médico, ele me deu um relatório explicando todo o meu histórico, todo o meu prontuário, explicando detalhadamente tudo sobre o meu caso. Então, ela falava que eu tinha endometriose, que as chances de uma gravidez natural era praticamente impossível,
que eu tenho menopausa precoce. Eu fiz aquele exame antimuleriano, não sei se vocês, as tentantes devem conhecer. Quem são as tentantes, gente? As tentantes somos nós mulheres que queremos engravidar. E quando a gente não consegue, então a gente vai tentando, somos as tentantes. Então as tentantes devem conhecer esse exame, chama antimuleriano, e o que esse exame faz? Ele vê a capacidade ovariana da mulher. E o meu, gente, era quase zero. Era tipo um milagre, eu só engravidaria por um milagre. E aí eu entrei com o processo e eu levei todos esses documentos, levei xerox do meu cartãozinho do convênio. Gente, nessa época eu tinha 2 convênios. Um do meu marido, que era um plano melhor, e eu tinha também um plano da empresa que eu trabalhava. Eu entrei com o processo desse plano que eu tinha da empresa, então era um plano empresarial. O meu pedido era de liminar na justiça. O que é uma liminar? Uma liminar é um pedido de urgência, ou seja, o processo ele é julgado antes de ser julgado. Na verdade, o juiz, ele precisa julgar por ser ou um caso muito grave, ou um caso de saúde, como era o meu caso. Então, é um pedido de liminar, para não ficar lá na pilha, entendeu? A gente tem uma prioridade. Então, entrei com esse pedido e normalmente demora 48 horas para ser analisado. Aqui em São Paulo, tá, gente? Eu não sei nos outros estados, eu tô falando tudo da minha experiência, do meu caso. Então, demoraria mais ou menos 48 horas. Demorou um pouquinho mais, eu acho que demorou mais ou menos uma semana, e o meu processo ele foi julgado, a juíza olhou e ela negou. Ela negou exatamente por esse motivo que eu falei para vocês. Ela alegou que se todo mundo entrasse com esse pedido de liminar, no caso de fertilização in vitro, quebraria o plano, que o plano não teria condições de arcar. Tudo bem, eu quase tive um piripaque. Gente, porque nós juntamos o dinheirinho para pagar essa ONG, para entrar com o processo judicial. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, agora eu perdi esse dinheiro, perdi, né? Foi uma tentativa, mas eu perdi, não vai dar certo. E aí nós conversamos com os advogados e eles decidiram que eles iam entrar na segunda instância. Ou seja, ia mandar o meu processo para os desembargadores com um novo relatório médico, mais detalhado ainda, tudo bem certinho, e explicar de novo toda a minha situação e passar para os desembargadores. Gente, esse processo demorou mais ou menos 3 meses, mesmo sendo liminar, aqui em São Paulo, desde que eu entrei com o processo até sair a resposta dos desembargadores, demoraram de 3 a 4 meses mais ou menos. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses. Eu entrei em julho e em novembro só que eu tive a resposta dos desembargadores. Os desembargadores são 3 e são por votos, eles precisam ler e votar no processo para ter uma decisão. E os 3 foram favoráveis. Os 3 escreveram lá falando que a Fabiana tinha sim direito a fazer as fertilizações in vitro pelo plano. Eles não estipularam a quantidade de tentativas, ou seja, o plano tinha que pagar quantas vezes até eu engravidar e manter a gravidez. Gente, eu me lembro até hoje, eu tava na cozinha conversando com a minha sogra e o meu marido sempre ficava olhando o processo para ver se saía alguma coisa. Até nesse momento não estava em segredo de justiça, porque é um trâmite interno deles e eles ainda não tinham colocado em segredo de justiça, então a gente conseguia acompanhar pela internet, meu marido conseguia acompanhar. E eu me lembro até hoje, ele entrando na cozinha e fazendo assim pra mim. A minha sogra também não sabia que a gente tinha entrado. Na verdade, ela sabia sim, ela sabia que eu tinha entrado com processo judicial, mas ela não sabia que pé tava. E aí ele só fez assim, ó, pra mim. Quando ele fez assim, eu já saí gritando que nem uma louca. Ah! E abracei ele, chorei. E mal sabia ainda que eu ainda tinha um caminho muito longo pela frente, mas conseguimos. No dia seguinte, eu estava na clínica de fertilização in vitro. Todo mundo já me conhecia lá, já tinha feito a primeira tentativa, né? Então eu cheguei lá e aí eu conversei com a clínica, tudo, expliquei toda a situação e eles aceitaram a minha liminar.
e começamos. Só que aí eu precisava receber a medicação. Gente, a medicação da fertilização in vitro é tudo muito caro, muito mesmo. No meu caso, que eu sou mais respondedora, eu preciso tomar as doses máximas de medicação. Então, era tudo muito caro, ficava aproximadamente 10 mil reais só de medicação. Então, eu precisava receber essa medicação para eu começar a fertilização mesmo, né? E aí foi uma batalha um pouquinho difícil nessa fase, porque o que acontece? O plano de saúde é uma empresa muito grande, então eles recebem a decisão judicial e eles têm muita dificuldade, algum trâmite interno que demorou muito. Demorou muito para uma tentante, tá, gente? Demorou mais ou menos uma semana e meia para eu conseguir conversar com eles, porque eles não atendem pela central de atendimento. Quando eu falava que era isso, eles falavam, a gente vai passar e eles vão entrar em contato com você. Só que essa ligação nunca acontecia. Eu ligava lá todos os dias, implorando para eles me mandarem essa medicação, e eu não conseguia contato. E eu mandei, o meu marido protocolou na sucursal do meu plano de saúde toda a medicação, junto com a liminar. Então ele escreveu tudo o que tinha que acontecer, como se fosse um protocolo, sabe? Ele escreveu tudo o que precisava, o meu marido mesmo fez isso. Nessa época, eu já não tinha mais auxílio nenhum da ONG e não tinha auxílio nenhum mais dos advogados, sabe? Eu fiquei meio que largada e foi muito difícil para mim, gente, porque eu precisava de um auxílio. Não era o meu marido que tinha que fazer a carta para o convênio, sabe? Anexar o prontuário médico explicando tudo. Eu esperava isso do advogado e eu não tive esse respaldo. E aí a gente continuou tendo que correr atrás do plano para o plano mandar a medicação para eu conseguir começar a fertilização in vitro. O meu marido ia lá, protocolava, ele protocolou várias vezes e nada. Demorou acho que uma semana e meia mais ou menos para a gente receber a primeira ligação do plano, pra gente ver se a gente conseguia receber logo essa medicação para começar. Eu tava muito ansiosa, gente, muito ansiosa mesmo. Eu não via a hora de começar a tomar injeção na barriga. Foi bem assim. E aí, demorou esse tempo e eu recebi a ligação e expliquei toda a situação. E demorou acho que mais uma semana para eu receber a medicação. Chegou uma caixa gigante assim, ó, também nunca me esqueço. No dia que chegou aquela caixa com toda a medicação que eu precisava pro plano. E nisso eu consegui o contato da pessoa responsável pelo processo judicial dentro do plano de saúde. Então, depois que eu consegui esse contato, que foi eu e meu marido que nós conseguimos esse contato, tudo ficou mais fácil. Porque sempre que eu precisava de alguma medicação extra, eu entrava em contato com esse departamento específico, eles têm um departamento específico dentro do plano, e ficou tudo mais fácil. A gente tinha um contato direto, um e-mail, e essa pessoa sempre respondia, sempre foi muito solícita com a gente, sempre nos ajudou. Então eu recebi lá a minha caixona e fui fazer a minha fertilização in vitro. Um detalhe também importante que eu acho legal eu comentar com vocês, o plano de saúde não recorreu da nossa ação. Então os desembargadores eles deram a causa ganha pra gente, mas o plano não recorreu, porque o plano pode recorrer também e cassar a liminar. Eles não cassaram, então a gente continuou fazendo. Fiz toda a minha primeira fertilização in vitro. O plano, ele que paga o plano, ele que paga direto para a clínica de fertilização. Eles não passavam os valores para mim, para eu pagar. Não, era direto. O departamento financeiro da clínica que entrava em contato direto com a seguradora e a seguradora pagava direto para a clínica de fertilização. Então eu não ficava sabendo eu só ficava sabendo, olha, pagou. A clínica me falava, olha, Fabiana, pagaram, tá tudo certinho. E aí, eu fiz a minha primeira fertilização in vitro, eu engravidei, só que eu perdi o bebê com 6 semanas. Era também uma gravidez gemelar, mas um bebezinho grudou na trompa e o outro bebezinho grudou no útero. E no fim não deu certo a minha gravidez, eu tive que esperar o aborto normal. E o plano também pagou todos os meus exames que eu tive que fazer nessa fase de aborto. Eu tinha que fazer ultrassom, eu fazia na clínica do meu médico, que não é credenciada pelo convênio, então o convênio também arcou com todos esses gastos do aborto. E aí eu fui para minha segunda tentativa. Essa segunda tentativa já foi mais fácil, porque eu só mandei a receita para essa pessoa que eu já tinha um contato, explicando
que tinha ocorrido o aborto. Na verdade, isso foi tudo meu marido que fez. Ele tomou a frente, gente, porque imagina, eu tinha acabado de fazer a fertilização, eu tinha perdido o bebê e eu tava super sensível. Então, o meu marido, ele foi o advogado. E só pra situar melhor vocês, nós rompemos com essa ONG e nós rompemos com os advogados de tanto problema que nós tivemos e nós tivemos que passar nosso caso para uma nova advogada que, por coincidência ou não, ela foi a primeira advogada aqui em São Paulo a conseguir uma causa de fertilização in vitro paga pelo convênio. Então eu tinha certeza absoluta que estava com a pessoa certa. Ela era a pessoa que eu queria desde o começo, mas eu acabei indo através dessa ONG e essa ONG não me passou para ela, passou para outros advogados e nós tivemos todos esses problemas que eu já contei para vocês. Rompemos com essa ONG, não recomendo, não vou falar o nome da ONG aqui por causas óbvias, mas a gente não recomenda. Então passamos para nossa nova advogada e ela começou a tratar com muito empenho o nosso processo. Entrei então em contato com um plano e eles me mandaram mais uma caixa desse tamanho de injeção. O meu médico me liberou novamente para a segunda tentativa paga pelo plano e eu fiz novamente essa fertilização in vitro e engravidei de novo, mas também não foi para frente e eu perdi. Eu tive um sangramento e não deu certo, mais um aborto. De novo, o plano arcou com todos os gastos do aborto, com os exames, tudo. E nessa tentativa, já nessa segunda tentativa, eu descobri que eu tinha trombofilia. Então, foi mais um medicamento que o plano teve que pagar. Eram injeções, são injeções caras e eles tiveram que pagar também. E pagaram, nunca fui questionada pelo plano, eles sempre fizeram tudo certinho, sempre pagaram a clínica e sempre pagaram a medicação, mandavam entregar a medicação na minha casa. E aí fomos nós para a terceira tentativa paga pelo meu plano. Nessa terceira tentativa, eu estava muito tranquila e também aconteceu tudo assim de forma leve, sabe quando as coisas vão acontecendo? Foi assim. E nessa tentativa foi a que eu engravidei dos gêmeos. E o plano também arcou com todos os gastos. O plano, ele foi obrigado a arcar com todos os gastos até o parto dos bebês. Então, quando entra com processo judicial, já precisa ter tudo explicadinho, falando que é até o final, até o parto. A liminar vai quando começa a fertilização in vitro até o bebê nascer, ou os bebês no meu caso. E aí os bebês nasceram, tudo certinho, e foi isso que aconteceu. Esse foi o meu caso. Hoje o processo ainda está com os desembargadores, não saiu a decisão final, porque o que acontece? A liminar, ela é uma antecipação do julgamento. E ainda vai acontecer o julgamento no seu período normal, 3, 5 anos, como todo processo aqui no Brasil. Então, o meu processo ainda não foi julgado, o processo ainda está com os desembargadores e a gente acha que vai dar tudo certo. E nós estamos confiantes ainda, né? Gente, eu recebo muito e-mail de vocês pedindo a cópia ou da decisão judicial ou a cópia do pedido inicial da minha liminar. Eu não tenho esse documento os advogados não me passaram, eles alegam que é um trabalho intelectual, então eles não passam para os clientes esse trabalho, e então eu não consigo ajudar vocês com pedidos de inicial, eu também não tenho a decisão, porque hoje, como o meu processo corre em segredo de justiça, eu não tenho acesso nenhum, só a minha advogada que ela tem acesso através de senha, e a senha pessoal dela, então eu não tenho acesso. Então, o que eu posso ajudar a vocês é fazendo esse vídeo, mostrando para vocês todo o passo a passo que aconteceu no meu caso. E se vocês quiserem me mandar e-mail, eu vou deixar o e-mail aqui para vocês, para me pedir o contato da minha advogada, que essa sim eu super recomendo. Eu já indiquei várias pessoas para ela, e ela é super profissional, ela é super humana e ela é especialista na área da saúde. Precisa ser um advogado especialista na área da saúde, gente. Para ser muito certinho, porque se não der certo e você perder em segunda instância ou perder em terceira instância, você não pode entrar de novo, sabe? Então tem que ser uma pessoa que conhece muito das leis, que conheça muito da área da saúde para dar certo. Então, se eu puder
aconselhar que você tenha um médico que dê o seu relatório, que seja parceiro junto com você e que você tenha um advogado que possa, que saiba de todas as leis certinhas para poder entrar com esse processo judicial. Se não fosse esse processo, eu não teria os meus bebezinhos, eu não seria mãe até hoje. Porque juntando o valor desses 3 tratamentos, pagando clínica, pagando tratamento, eles pagaram todas as minhas consultas do pré-natal, o parto, tudo, é um valor muito, muito, muito alto. Eu diria até que dá para comprar um apartamento, um valor muito alto mesmo, e eu não teria condições de arcar. Então é isso, eu acho que eu expliquei direitinho para vocês, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, pode me mandar por e-mail. Aqui às vezes eu não consigo acompanhar muitos comentários, no Instagram às vezes também não, então manda e-mail que não tem erro, que eu respondo todo mundo. Eu vou deixar de novo aqui o e-mail para vocês e eu desejo que todo mundo, assim como eu, que deseja ser mãe, que consiga realizar o sonho e que dê tudo certo. É uma fase que passa e depois é só alegria quando a gente consegue. Então depois eu vou gravar os outros vídeos também, explicando todos os passos das minhas fertilizações, todos os detalhes que eu sei que vocês gostam. E é isso, acompanhem, se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha aí pra eu saber. E logo logo eu coloco os próximos vídeos, eu prometo que eu não vou demorar muito, tá bom? Tchau!